Convido você hoje ao texto de Jeremias, capítulo 46. Jeremias 46. Hoje nós damos prosseguimento à nossa série de mensagens, Seja a Resposta para esse Tempo. E a nossa conversa hoje é: seja ativado para batalhas espirituais. Seja a resposta para esse tempo, seja ativado para batalhas espirituais. Você está aí procurando Jeremias? Eu aguardo você. Nós vamos ler apenas dos versos 3 ao 5 de Jeremias 46. Jeremias 46, dos versos 3 ao 5. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Palavra do Senhor assim nos afirma. Verso 3 de Jeremias 46. Estou ouvindo Bíblia, eu espero. Não tem problema não, temos tempo. Se você não achou, está ali, ó, projetado. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Eterno Pai, Tu é a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, o poderio. Tudo é Teu, Senhor, e Tuas são as nossas vidas. Obrigado, Paizinho, porque desde que colocamos os pés para esse santo recinto, o Senhor já tem falado conosco. Desde que, ó Pai Celestial, adentramos os átrios desse santuário, o Senhor já tem transformado as nossas vidas. E o que nós clamamos nesse momento, ó Pai, ainda há sede, ainda há fome dentro de nós, por mais do Senhor. Então fala, pois nós estamos sedentos e famintos pela Tua palavra. Paizinho, transforma-nos e ativa-nos para as batalhas espirituais. Nós assim, Paizinho, clamamos no nome de Jesus. E quanto a mim, Senhor, eu me silencio para que a Tua voz ecoe através de minha garganta e lábios. Assim, Paizinho, nos conduza e fale conosco. Assim oramos em Jesus, amém e amém. Bom, já vamos começar metendo o pé na porta? Então vamos. Quero que você veja essa imagem aqui e, por favor, leia o que está escrito nela. 1, 2, 3 e... Agora me assusta você lendo isso, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Você não acorda no parque de diversões, mas sim no campo de guerra. Sabe qual que é o problema? É que soldados querem estar no parque de diversão. E muito porque entende-se que batalha espiritual é um momento da vida. Então deixa eu aqui já logo acabar com isso. Batalha espiritual não é um momento em nossas vidas. Ela é a vida normal de um servo submisso ao senhorio de Cristo. Jesus é seu Senhor? Então diga para quem está do seu lado: bem-vindo à guerra. Bem-vindo à guerra. Quando você encontrar um crente amanhã indo para trabalhar, diga isso para ele, não diga bom dia não, diga bem-vindo à guerra. É isso, nós precisamos tomar essa realidade para nós. Nós não estamos num parque de diversão. E até mesmo pensando sobre essa palavra, o Senhor me trouxe essa ilustração. Nós somos um corpo estranho nesse mundo e o mundo quer nos expulsar dele. Em outras palavras, nós somos inimigos do mundo. O mundo nos odeia, porque estamos numa guerra. O mundo quer nos expulsar, quer nos expelir, porque nós fazemos mal ao mundo. Mas em nome de Jesus, continue sendo o vírus que está levando a luz para todos que você encontrar. Então já assume isso aqui. Não é um momento, eu vou tirar esse momento
para entrar em batalha. Não. Você acordou, bem-vindo à guerra. Se Deus te concedeu mais um dia, bem-vindo à guerra, soldado. E assim o nosso pastor falou no culto das 17, eu torno a repetir. Quando nós fomos resgatados, redimidos na cruz do Calvário, nós também fomos alistados por Ele para essa guerra. Então, em nome de Jesus, seja ativado essa noite para essa guerra. Você precisa sair daqui hoje, a fim de passar a espada da palavra em todos quanto você conseguir. Amém? Porque vai, né? Melhor explicar. Então, nessa introdução ainda, eu quero que você abra bem os olhos para a realidade da batalha espiritual. Primeiro, a conversão, ou seja, o nosso render a nossa vida a Cristo Jesus, amplia a perspectiva e compreensão sobre a batalha espiritual. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a gente não tinha noção que existia uma guerra. A gente parecia que estava literalmente no parque de diversão, como a gente viu. Só que quando nos rendemos ao Senhor, isso amplia, isso expande a nossa compreensão de que existe uma batalha. E não sou eu que estou falando isso, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E você só tem entendimento disso uma vez que você se rende a Jesus. Quando você se rende a Jesus, os seus olhos abrem, as escamas dele caem, você vê, cara, eu não estou num parque de diversão, eu estou numa praça de guerra. Amém? Segunda realidade, a busca pela santidade conduz ao amadurecimento necessário para encarar as lutas entre o bem e o mal. Entenda uma coisa, Deus não envia filho infantil para a guerra. Deus envia filho maduro. Filho que entende. Por isso que sim, aconteceu conosco. Nós rendemos a nossa vida ao Senhor Jesus, e aí nós começamos a absorver os rudimentos da fé. Assim como uma criança absorve leite de sua mãe, absorve leite de sua mamadeira. Nós fomos tratados como crianças. Sim, cuidados, porque nós nascemos de novo. Mas à medida que amadurecemos, começou o treinamento. O Senhor começou, olha, existe uma armadura. Se existe uma armadura, existe uma guerra. Se existe uma guerra, existem dois lados. Se existem dois lados, você precisa estar preparado. Então essa maturidade vai nos dar essa busca pela santidade vai nos dar um amadurecimento para a gente entender a luta. Porque por vezes a gente está lutando contra homens, esquecendo que a nossa luta não é contra homens. A nossa luta não são contra seres humanos, mas sim sobre o pecado que atua na vida dos seres humanos. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quem é o maligno aqui, gente? O diabo. O diabo nada mais é que a personificação do pecado. Então nós podemos afirmar que o mundo está sobre a atuação do pecado. Só filhos maduros entendem isso. E nós precisamos ser estes filhos maduros. A conversão abre as nossas vistas. A santificação nos dá a maturidade para enfrentar a guerra. Amém? E como nós estamos no mês da família, terceira realidade da guerra. A batalha espiritual afeta todos os membros da sua família. A batalha espiritual afeta todos os membros da sua família. Atenção, pais, homens, valentes que estão aqui essa noite. Sejam sacerdotes de sua casa. Não criem desculpe o termo que eu vou usar, aquela idiotice na sua cabeça, de que eles vão se defender por conta própria. Não vão. Mães plenas que estão aqui essa noite, sejam eficazes, eficientes e incansáveis intercessoras de sua família. Cubram-a com o escudo de oração. Filhos que estão aqui essa noite, filhas que estão aqui essa noite, se permitam polir como flechas afiadas que vocês são. A guerra é para todo mundo. A guerra
é para todos os membros da nossa família. Quer ele já tenha o entendimento, quer não tenha o entendimento. Se hoje eles têm o entendimento, vamos lutar juntos. Se ainda não tem, vamos protegê-los. E aí sim, estamos falando da galerinha que está lá no Impulsão. Tá bom? Pegou aqui? Não caia nessa falácia, não caia nessa idiotice do maligno sobre a sua vida. 1 Coríntios 14, 8. Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Se você, sendo trombeta do Senhor na sua casa, não emitiu o alerta correto, estamos em guerra, acordem! Amém, filho de Deus que está aqui essa noite? Então guarda essas realidades. Rendidos ao Senhor, entendemos que estamos em guerra. Buscando a santificação, ganhamos a maturidade para poder lutar. E entendemos que a batalha compete a toda a nossa família. O texto que eu escolhi, ou melhor, o texto que foi escolhido para essa noite, é uma fala de Jeremias, o profeta chorão. Mas não se engane, o cara entendia da guerra. Ele estava vivendo no meio de uma guerra. Tanto é que ele profetiza antes e durante o exílio. Então ele pegou tudo o que ele profetizou, ele viu. E esse capítulo aqui, ele inicia uma série de juízos contra as nações. Ou seja, o Senhor narra o que vai acontecer com o seu povo, certo? Depois ele começa a narrar o que vai acontecer com aqueles por quem o seu povo foi subjugado. E o capítulo 46, que eu convido você depois a ler, essa proclamação de juízos vai do capítulo 46 ao capítulo 51 de Jeremias, leia. O capítulo 46 começa pelo Egito. E por que começar pelo Egito? Porque quando o Senhor começou a dar as palavras para Jeremias a respeito do cativeiro que viria, Israel correu para se proteger aonde? Adivinha? No Egito. Pediu ajuda ao Egito. E aí o profeta, ele, no fim do texto aqui, ele usa a expressão favorita dele: há terror por todos os lados. Parece que Jeremias estava vendo os nossos dias, né? Há terror e medo, pranto e ranger de dentes para tudo quanto é canto do globo. Ninguém, repito, absolutamente ninguém tem um minuto de paz. Porque afinal de contas estamos em há terror por todos os lados. E esses versos que o Senhor nos trouxe hoje, fala do Senhor na boca de Jeremias, amém? E Deus está usando de um sarcasmo. Deus está dizendo assim para o Egito: vai, Egito, se prepara mesmo, põe o capacete, pega a espada, monta o cavalo, vai para a guerra, vocês vão perder mesmo. O Senhor está dando risada do Egito. O Egito se prepararia para perder. Mas por que eu trouxe isso aqui para nós hoje? É uma lição que nós jamais podemos esquecer. Que lição é essa? Colocar a confiança no lugar errado. Israel colocou a sua confiança no Egito. E o Senhor está dizendo: é sério que vocês acreditam que o Egito vai defender vocês? Quantas vezes nós também não fazemos isso? Colocamos a nossa confiança naquilo que não vai nos proteger. A política não tem poder de nos proteger. O dinheiro não tem poder de nos proteger. A fama não tem poder de nos proteger. A estola sacerdotal, o título, não tem o poder de nos defender. Que aprendamos com essa lição do Egito. Por isso que eu convido você a ler o capítulo 46 e até o capítulo 51, dos juízos que o Senhor está lançando sobre essas nações, principalmente aqui o Egito, para que você não coloque a sua confiança no lugar errado. Senão, você vai se arrumar para perder. Só que esse não é o desejo do Senhor para nós, amém? O desejo do Senhor para nós é que sejamos mais do que vencedores. Então, nesses breves minutos que ainda temos,
Como que nós podemos responder às batalhas espirituais? Como que nós devemos responder às batalhas espirituais? Primeiro, esteja pronto para embates a qualquer momento. Esteja preparado para embates a qualquer momento. Parte A do verso 4 que nós lemos. Tomem posição. Tomar posição é estar preparado. Existe uma música de Herbert Viana, sim, né, do Ministério de Louvor Paralamas do Sucesso. Profetiza crente. Meu Deus do céu, profetiza. Que ele diz assim: vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei de onde vem o tiro. Se eu não sei de onde vem o golpe, o que eu tenho que fazer? Guarda alta. Se prepara. Você está numa guerra. Ah, beleza, eu vou deixar para vestir a minha armadura amanhã, quando eu acordar. Pelo amor de Deus, vai dormir com ela. Soldado no meio da batalha não tira a armadura não, tá? Dorme de armadura e tudo. Tanto é que por isso que se usava a capa. Para proteger do frio, claro, mas também para proteger a armadura. Esteja preparado para embates a qualquer momento. Qualquer momento do seu dia pode ser usado como ataque. O cuidado, pois o nosso inimigo é um grande oportunista. De todas as qualidades, de todos os adjetivos que nós podemos colocar no diabo, pai da mentira, derrotado, destruído, nós precisamos destacar: ele é um grande oportunista. Se nós tivéssemos a gana, a sede que existe no oportunista Satanás por nos derrotar, para viver uma vida com Cristo, Satanás não tinha poder em nada nas nossas vidas. Ele não te ataca quando você está forte, ele te ataca quando você está vulnerável. Por isso, acordou, já se prepara. Vem o primeiro golpe. Veio o primeiro, se prepara. Vem o segundo. Chegou no fim do dia, tomou aí seus 300 mil golpes, se prepara que vai ter mais um. Não abaixa a guarda. A ordem que nos foi dada com relação ao diabo foi apenas uma. A palavra nos manda lutar contra o diabo, certo? E isso, seus crentes, 9 horas, domingo que vem, eu quero vocês aqui na EBD. Qual é a ordem que nos foi dada? Lutar? Resistir. Por que a palavra não nos manda lutar? Porque ele já está derrotado, a luta já foi ganha. Nos manda resistir o quê? Os espasmos, morte que ele está tendo. Por favor, se prepare. Entenda que o eterno é o Senhor das batalhas. O diabo pode ser oportunista, mas o maior estrategista que existe é o nosso Deus. Não há estratégia que ele não conheça e não há estratégia do diabo que ele não desbaratine. O diabo sim pode criar as oportunidades. Deus vem e desfaz todas elas. O nosso Deus é poderoso, como nós cantamos. Salmo 18, do 32 ao 35. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os de uma corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços, isso aqui é espetacular, e os meus braços para vergar um arco de bronze, arco que não quebra. Tu me dás o teu escudo de vitória. Olha isso, gente. É por isso que a gente não precisa enfrentar o diabo, porque o escudo da vitória já foi colocado nos nossos braços. É só a gente resistir. Tua mão direita me sustém e desces ao meu encontro para me exaltar. Quem é o Senhor das batalhas? Salmo 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem?
o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não caiamos na falácia do vencemos, posso relaxar. Não. A vitória já é certa. Mas até que estejamos no pódio, se prepare. Amém, igreja? Amém. Ou vocês estão entendendo tudo, vocês não estão entendendo nada. E guarde essa frase: as trevas sempre darão lugar à luz. Aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Não importa onde seja, a luz chegou, as trevas vão embora. Ah, pastor, mas lá no meu serviço é pura treva. Seja a luz. Põe o pé lá como luzeiro que você é, e você vai ver milagres acontecendo naquele lugar. Ah, mas a minha família é pura perdição. Chega lá como luz. É por isso que onde Jesus chegava, gente, acabou a história. Sim, porque Ele é o soberano do universo, amém, a gente crê nisso. Mas é porque Ele era a luz em pessoa. E nós, como filhos deles, também estaremos preparados para a batalha. E seremos luz por onde quer que nós formos. Você pode profetizar isso para o seu irmão: seja a luz. Como responder às batalhas espirituais? Segundo, nunca deixe desprotegido sua mente e seu coração. Nunca deixe desprotegido sua mente e o seu coração. Parte B e parte C do verso 4. Coloquem o capacete, vistam a armadura. O óbvio precisa ser dito, gente. E eu vou dizer o óbvio para você aqui. Você é seu maior inimigo. Nem o diabo tem tanto poder na sua vida quanto você tem. O diabo só tem o poder na nossa vida, o poder que damos a ele. Aí as legalidades. Já conversamos sobre isso aqui numa pregação. O diabo não tem poder sobre nós. O que é de Deus, o maligno não o toca. O diabo não tem poder, a menos que eu dê poder para ele. A menos que eu escancare a porta da minha vida. Vai, diabo, faz uma arruaça. E ele vai fazer, ele é oportunista. Mas você é seu maior inimigo. E vamos lá. O maior campo de batalha não está fora. Está dentro. A guerra está acontecendo nesse exato momento. Sabe aonde? No seu peito e na sua cabeça. Porque talvez você está aqui pensando no resultado do jogo do seu time. Talvez seu coração está aqui, mas você está pensando na pizza que vai ser servida no Koinonia. Passa lá depois do culto. Está vendo tanto de coisa que você enfrenta? E o diabo vem igual aqueles desenhos antigos, né? Um capetinho aqui do lado e ó, isso mesmo. Dá uma olhadinha no celular aí para saber como é que está o jogo. Não, só uma olhadinha no Insta para ver se alguém mandou mensagem. Se converte, crente, você está no culto. E pior que ainda vai tendo outras coisas. Como assim outras coisas? Acreditar que você teve uma resposta de Deus e não é resposta dele. Sabe qual que é o nosso maior problema? Eu ouvi essa frase recentemente, eu preciso dividir ela com você. Ter sucesso aonde Deus não nos quer é a pior desgraça da nossa vida. Ter sucesso aonde Deus não nos quer. E sabe quem é que nos conduz para lá? Nosso coração e nossa mente. Porque às vezes estamos, como nos afirma lá a palavra de Paulo a Timóteo, juntando para nós mesmos mestres segundo as nossas concupiscências, mestres segundo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Aí Deus fala, ou melhor, aí uma voz fala, é seu, aí é Deus que está me dando. E Deus está lá dos altos céus, filho, vigia, abre os olhos,
Não é isso que eu tenho para você. Mas como não? Olha o tamanho dessa porta. Olha o tamanho dessa bênção, filho. Se você entrar por ela, você se perde. Não entre por ela. A porta que eu tenho para você é muito melhor. Não aos seus olhos. Comece a vitória da batalha espiritual dentro de você. Como? Protege seu coração. Protege a sua mente. O que você tem pensado ultimamente? O que você tem sentido ultimamente? Coloque ele no filtro da palavra. Coloque a sua mente e o seu coração no filtro da palavra. E deixe que o Senhor purifique seu coração e sua mente. Creia que o eterno é uma proteção intransponível. O escudo da vitória já nos foi dado. Quem é a vitória? É Ele. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí a gente ganha um presente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uma vez que você se rendeu ao Senhor, uma vez que a sua mente e o seu coração estão diante do Senhor, você não pensa mais por si mesmo, você não sente mais por si mesmo, sabe por quê? Porque os seus pensamentos e os seus sentimentos são os sentimentos de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas o que, igreja? Se Cristo vive em você, os pensamentos que estão aí dentro são seus? Os sentimentos que estão aí dentro são seus? Se são, toca eles para fora. Que dentro de você haja os pensamentos de Cristo e os sentimentos de Cristo. A salvação e a justiça guardam sempre o coração e a mente dos filhos da luz. Que na sua mente haja só salvação e que no seu peito haja só justiça. Sim, peguei Efésios, tá? Capacete dá, couraça dá. Você acha que não é proposital? Se você quer responder bem às batalhas espirituais, protege o seu coração, protege a sua mente. Como? Entrega isso para Ele. Entrega seu coração e mente para Ele e deixa Ele te proteger. O resto é história. Primeiro, estejamos preparados para a batalha. Segundo, protejamos mente e coração. E por fim, se queremos responder bem às batalhas espirituais, ou como podemos responder às batalhas espirituais, não permita que o medo assuma o controle. Não permita que o medo assuma o controle. Olha o tamanho do sarcasmo do Senhor no verso 5 de Jeremias. Mas o que vejo? Eles estão apavorados. Vamos lá. O inimigo é o mesmo. E as armas dele também. O diabo, ele muda a forma. A arma não. Pegou? O diabo muda a forma. A arma não. Sabe qual é a maior arma do diabo contra nós? MEDO. Medo. É tudo que o diabo quer colocar dentro de você. Medo. Vamos lá, né? Já que ele é um pilantra, primeiro o medo dele e depois medo de Deus. Porque aí se você tiver medo dele e medo de Deus, você está enrascado, né? E medo de tantas outras coisas. Mas o que vão pensar de mim? Não importa o que vão, né? Mas e isso? Mas tá vendo? O diabo tentando colocar medo em você. E aí, como o óbvio precisa ser dito, sim, você pode ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade. Você pode ter tudo. Se o medo estiver do lado de dentro, você já perdeu.
Você pode estar armado até os dentes. Você pode estar armado, paramentado, você pode estar ali, ó. Se o medo estiver do lado dele, você é um derrotado. A palavra mesmo nos afirma: o verdadeiro amor lança fora, porque o medo é arma do diabo. E não obstante isso, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Eu acho que você não me ouviu. Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo. Ele nos deu o espírito de poder. Você é o soldado mais bem preparado que existe no exército de Deus. Só o Rogério recebeu. Amém, Rogério. Estou com você. Sabe por que talvez você não respondeu? Porque você está cheio de medo. Mas... lança fora. Se Deus é por nós, nem assim vocês disseram com fé, não? Olha que legal. Se Deus é por nós, e você está com medo do diabo, por quê? E você está com medo do mundo, por quê? Mas vão me chamar de quadrado, de retrógrado, vão chamar disso, vão chamar daquilo. Amém. Eu prefiro estar do lado da verdade. Que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo desejo que houve no coração dos nossos amados irmãos da igreja primitiva, que se alegravam por morrer pela causa do evangelho. De entrar no Coliseu cheio de leões, cantando louvores ao Senhor. De serem incendiados no meio da rua, mas por pregar o evangelho da paz e da verdade. De sofrer atrocidades, mas certos, há um lugar para mim no céu. De ser como Estevão, apedrejado pelos seus acusadores, e abrir os olhos e dizer: eis que vejo os céus abertos, e o Cordeiro assentado à direita de Deus. Você acha que eu estou falando isso aqui sem medo? Sou pai, gente. Eu tenho uma esposa para defender, eu tenho 2 filhos para defender, mas uma coisa eu não deixo: o medo me parar. Que me atinjam, que atinjam a minha esposa e os meus filhos, mas esse evangelho eu não largo, mas esse Jesus eu não deixo. Não permita que o medo assuma o controle. Sejam assim como Josué, né? Vamos lá em Josué capítulo 1. Sejam fortes e corajosos. Agora me convençam disso. Sejam fortes e corajosos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir para cima mesmo com medo. Você acha que Davi, diante de Golias, não teve medo? Você pode ter certeza que teve. Eu imagino Davi chegando para o campo de batalha. Nossa, mas lá de cima ele era tão pequenininho. Aí ele vai dando um passo para cima do gigante, e o gigante vai ficando cada vez maior. Mas aí Davi se enche de fé, de coragem, e diz o quê? Você vem a mim com espada e com escudo. Eu estou indo em você, aquele que é muito maior do que você. Queime todo o seu medo com a fé que está dentro aí de você. Pega todo o seu medo que você ainda tem, acende uma fogueira e taca no meio dela. Chega uma fogueira de fé e taca no meio dela. Entenda que o eterno é um companheiro inseparável de batalhas. Nós acordamos num campo de batalha, amém? Não foi isso que a gente disse no começo? Nós acordamos num campo de batalha, amém? Amém. Mas sabe quem já estava lá acordado esperando a gente? O Senhor das batalhas, o escudo intransponível. Eu imagino Deus olhando no fundo dos nossos olhos e dizendo: bem-vindo, guerreiro, bom dia, vamos nessa. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas o Espírito hoje te convida: olha para o lado
e veja que existe um com vestes salpicadas de sangue, espada afiada nas mãos, lutando com você, lutando do seu lado. Temer por quê? Tão somente ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Ou seja, não tenha pensamentos de medo e não permita que o medo assuma o controle. Queima seu medo na fé. Se queremos responder às batalhas espirituais, estejamos preparados para embates a qualquer hora. Protejamos nosso coração e nossa mente. E por fim, não deixe o medo assumir o controle. Pergunta para quem está do seu lado e vai se levantando: você está com medo de quê? Eu concluo com Efésios capítulo 1, 20 ao 23. Esse é o poder de Cristo Jesus. Ou melhor, esse é o poder que Ele, Deus Pai, exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e o fazendo assentar à sua direita nas regiões celestes, muito acima de todo governo, toda autoridade, todo poder e todo domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Lembra lá que diz Efésios? A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderios. Jesus foi colocado acima de todos eles. Jesus está acima de todos eles. Não apenas nessa era, não apenas no que vemos, mas também na que há de vir, nos invisíveis. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e designou como cabeça de todas as coisas, a saber, a igreja, que é o seu corpo, e plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Talvez você chegou aqui cheio de medo, cheio de temor. Você vai sair daqui hoje cheio de fé e de coragem. Batalha nenhuma vai derrotar você. Embate nenhum vai derrotar você. A batalha já está ganha. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode repetir isso com toda a sua fé: a batalha está ganha. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus.